Boa noite, amigos ouvintes. É com imensa alegria, com muito prazer, que nós estamos aqui na Rádio Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo, começando mais um programa Momentos Espirituais. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Marcos e eu, Fábio, estamos representando o Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Acho que não som tá bom. E vamos falar do capítulo 15 do Evangelho segundo. Um problema aqui no nosso microfone, mas já vamos solucionar. Aqui, Fábio, esse aqui, eu acho que esse deve estar melhor. Aí, isso sim. Bom, então começando novamente, é com muito prazer que nós estamos aqui na Rádio Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo, começando mais um programa Momentos Espirituais, cheios de empolgação, querendo galgar os passos do amor, né? E hoje nós vamos falar de amor, nós vamos falar do que nos ensinou Paulo de Tarso. E nós viemos aqui para representar o Centro Espírita Paulo de Tarso, especificamente o Departamento de Comunicação, que promove esse programa, e agradecemos à rádio pela oportunidade de nos dar de nos prestigiar com esse tempo aqui, para podermos compartilhar com os nossos irmãos essa doutrina maravilhosa. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Fora da Caridade Não Há Salvação, e mais especificamente vamos nos deter no item 6 desse capítulo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade do amor, né? Ele fala aqui no livro, mais especificamente, a necessidade da caridade, segundo Paulo de Tarso. Isso mesmo. Nós vemos no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente nesse capítulo aqui, que para Kardec, amor e caridade se confundem. Para ele, esses dois conceitos se confundem. Por quê? Porque para Kardec, amor sem ação, amor inerte, não é amor, né? E ele, por outro lado, define que caridade é a aplicação do amor, né? É o amor sendo aplicado, é o amor em movimento, é o amor em ação. Isso. Então, para ele, amor sem ação, ou seja, amor que não se transforma de fato em caridade, é um amor que não serve para nada, que fica contido, que fica estagnado. E nós sabemos que até a água, quando fica estagnada, né, a água que é uma coisa tão boa para nós, ela se deteriora, né? Ela fica ruim. Então, nós vamos meio que nessa sintonia com Allan Kardec, misturar um pouco amor com caridade, de propósito, porque sempre levando em consideração que caridade é o amor em movimento, é o amor fazendo, né? É o amor agindo, né? Então é o amor. É um amor ágape. Exatamente. Porque até nessa carta, né, que Paulo, tão conhecida carta de Paulo aos Coríntios, né, que ele fala aquela passagem belíssima, né? Nós vamos discorrer sobre ela, vamos lê-la, aliás, mas a palavra que é usada em grego para definir esse amor é ágape, né? Porque me parece até, né, Fábio, no grego tem algumas formas de se demonstrar ou de falar o amor, né? Então, até o Marcelo sabe isso tudo de cor. Mas várias formas de falar o amor fraterno. Tem o eros, né? Filia, isso. E cada um definindo uma expressão do amor, né? Exato. Como, por exemplo, o amor de casal, isso, né? O amor de amigo, e o amor, esse amor de Jesus, né? Que é o amor universal. Que transcende, né? Cada um tem uma palavra, né? É o amor ágape.
Né? E o amor ágape é esse que você está falando, é o amor de Jesus. Né? Esse amor é um amor transcendental, é um amor que liga diretamente com o alto mesmo. Né? O que nós podemos considerar esse ágape como uma caridade, né? Sim. Pensando nessa forma, que é transcendental, né? Que é o que Jesus muito pregava, o amor, perdão e caridade. Perdão. E uma coisa que eu acho interessante, já que você deu o tom, né, Marcos, fez essa introdução que eu achei muito pertinente, Chico Xavier, ele complementa isso, né? Ele chega a falar assim, que tudo é amor, tudo. Por quê? Porque no livro Pensamento e Vida tem uma frase que fala assim, no último capítulo: o amor é o fundamento da vida e justiça de toda a lei. Né? O que é a palavra fundamento? É a base. É o fundamento da vida. Ou seja, tudo o que existe deriva do amor. Tudo. Isso mesmo. Tudo. Ou seja, até nós que fazemos às vezes cometemos crimes, fazemos barbaridades, nós fomos criados pelo amor. Sim. Né? E aí nós fomos desenvolvendo inteligência, né? Até o ponto dessa inteligência adquirir livre arbítrio. E nesse ponto nós começamos a decidir pelo que nós vamos fazer. E às vezes nós tomamos nesse caminho, né, nessa empreitada, nós tomamos decisões equivocadas, decisões erradas, e sofremos as consequências dela, mas Deus, que é a emanação desse amor, Ele nos dá a eternidade para voltarmos para Ele. É bonito isso, né? É uma divina esperança. Ele não tem pressa. Que nunca perde a esperança. Ele nos esperará sempre. E Ele determinou na sua lei que a cada um segundo as suas obras, né? Que é ação e reação, causa e efeito. E a lei é essa. Ou seja, nós vamos sofrer as consequências do que nós fizemos, mas a escola é de amor. Sim. É uma escola educativa e não uma escola punitiva, né? Como a gente tem acostumado a aprender, tem aprendido no decorrer da vida. As pessoas geralmente nos ensinam a punir ou a vingar, mas a escola da vida, o mundo escola, esse mundo de Deus, é um mundo de amor, é um mundo de educação. Então às vezes nós fazemos coisas erradas que têm consequências dolorosas, mas essa dor é educativa. O fundamento é o amor, a finalidade é o amor, né? Então nós nascemos no amor e não que terminaremos, mas a finalidade sempre será o fim, também, né? O objetivo. O objetivo, isso, a finalidade como objetivo. Isso mesmo. E fala assim que é fundamento da vida e é justiça de toda a lei. Justiça de toda a lei. Ou seja, imagina a situação que o nosso Haroldo Dutra Dias, como juiz de direito, passou, né? Ele estava julgando um caso onde o pai da vítima, que tinha sofrido, eu acredito que tinha sido um homicídio o caso, estava pedindo para ele, juiz, justiça. Ele falava assim para o juiz: Senhor, eu quero justiça, eu quero que o Senhor acabe com a vida desse marginal, né? Eu quero justiça para com o meu filho, acabe com a vida dele. Aí o Haroldo falou assim para ele: olha, meu amigo, eu vou fazer uma proposta para você. O senhor acredita em Deus? Ele falou: acredito. Então você vai para sua casa, você vai tomar um banho e você vai fazer uma prece. E nessa prece você vai falar assim: Jesus querido, o Senhor que sofreu todas as injúrias injustamente, o Senhor que perdoou de cima da cruz, o Senhor que amou indistintamente, o Senhor que disse para o criminoso do seu lado que ele estaria contigo: acabe
acabe com a vida dele. Eu quero que o Senhor acabe com a vida daquela pessoa. Você vai ter coragem de falar isso para Jesus? Né? Isso que você está falando para mim, que você quer justiça, acabe com a vida dele, Jesus. Você vai ter coragem? Então eu achei assim muito pertinente, né, o exemplo que ele deu e o que ele falou para esse senhor, porque a justiça de Deus e a justiça de Jesus é de amor. É de amor, é de ensinamento. Ele não quer acabar com o pecador, ele quer acabar com o pecado. E hoje, Marcos, a gente vê por aí nas mídias, né, como chama, na Facebook, WhatsApp, essas coisas, redes sociais, isso. A gente vê nas redes sociais as pessoas falando: bandido bom é bandido morto, tem que acabar, tem que matar todo mundo, eu sou a favor da pena de morte. Mas aí a pergunta é: esse Jesus que perdoou de cima da cruz, será que ele vê assim também? Então uma pessoa que é cristã de verdade, ela não pode falar isso. Ela tem que educar, porque Jesus, Deus, eles amam indistintamente o verme que tem aí os milhões de anos para se erguer da viscosidade do abismo, e ele ama o anjo que representa Deus do lado do verme, né? Como está no livro Pensamento e Vida. Ele ama o presidiário e ama o administrador da prisão igual. Exatamente. Ele ama a plantinha do campo que ninguém viu, só a vaquinha que estava pastando. Igual ele ama a nós dois aqui, Marcos. É mesmo, né? Então é um amor indescritível, inabordável, incomparável, né? É o amor ágape. É o amor ágape que você falou. Então quando você falou essa palavra, me chamou tudo isso na memória. E sabe que nós estamos, até queria ler esse pedacinho. Nós estamos trabalhando no primeiro Aprendizes, aquele livro. Eu estou lendo ele agora, você já leu, né, Fábio? Entre a Terra e o Céu. E tem como se chama isso? O início do livro, aqui, prefácio, né? O prefácio foi ditado, foi escrito por Emmanuel. E o Entre a Terra e o Céu é um livro de André Luiz. Então o Emmanuel dá essa colaboração no livro de André Luiz, né? Entre tudo que ele escreveu no prefácio, olha que interessante que ele fala no final do prefácio. Fala assim: a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não duvide, né? Que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Olha que lindo, cara. Olha que lindo. É maravilhoso, é um poema isso. É um poema. Eu li isso e falei, nossa, né? Se você hoje se encontra o teu ontem, não duvide que o seu hoje, né? Agora você encontra o seu ontem, não duvide que o seu hoje será a luz ou a treva do seu amanhã. Então ele fala assim: esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Ajude aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Ou seja, quem faz caridade para si próprio também, né? Também, claro, está ajudando o próximo. Quem ajuda o próximo ajuda a si mesmo, né? Maravilhoso, Marcos. Eu lembrei isso que você falou, igualzinho que o Inácio Ferreira fala, quando ele fala assim: fazer o bem ou fazer o mal é uma questão de direção, né? Então, não importa de onde você está vindo, de qual direção você está vindo, segue a partir de agora com Jesus. Sim, né? Segue agora com Jesus. De onde você está vindo, não importa, porque o que você está fazendo agora vai determinar o amanhã, o seu amanhã. Então, mas é tarde para que eu me arrependa. Não, a partir de agora, comece agora. A partir de agora, se alguém estiver ouvindo e queira isso, a partir de agora, mude seu pensamento e siga Jesus, mas de fato, né?
de fato. Não apenas por palavras, né, mas por ação, por obra. Porque muitos de nós, Marcos, estamos admirando Jesus, né? Sim. Estamos admirando tanto o Mestre. Acha a história dele linda. E brigamos por ele, discutimos por ele, né? Mas estamos seguindo o Mestre? A maioria de nós que estamos discutindo o Mestre, que estamos brigando por ele, não estamos seguindo o Mestre. Então eu vou ler aqui um trechinho do Paulo de Tarso, Marcos, para a gente ir comentando, tá? Ele fala assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem a caridade, lembrando daquele comentário, né? Caridade como amor em ação, eu seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. É muito profundo. É profundo demais. É muito profundo. Então vamos imaginar uma pessoa que fala a língua dos homens e a língua dos anjos, né? Ou seja, imagine aquela pessoa capaz de falar o que você precisa ouvir, né? Imagine toca seu coração. Imagine aquela pessoa que converte, que faz segui-lo multidões, como Hitler fez. Sim. Como muitos políticos fazem, né? Essas pessoas falam a língua dos homens e dos anjos, né? Ou seja, muita gente o segue, muitos líderes religiosos, né? Então consegue conduzir multidões com suas palavras, né? Exatamente. Mas se essa pessoa estiver falando sem amor, ou seja, sem o motor, sem o dínamo, sem a fonte, ela vai ser um sino soando. Ela vai ser uma lata batendo. Vai ser um metal retinindo. É isso que ele está falando aqui. Um sino chama pessoas, né? Naquela catedral do interior, quando o padre toca o sino, as pessoas se aproximam, que sabe que é a hora da missa. Depois ele para ali, né? Porque não pode. E as pessoas fazem pergunta pro sino, eles não sabem nem responder. Não sabe nem responder. É um material que se não chacoalhar, ele não tem ação. Não tem ação. Se não mexer. Ação própria, né? Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, se eu não tivesse caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Aí ele vai mais além. Ele fala assim: ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, e ainda que eu tivesse perfeita compreensão de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível ao ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, eu não seria nada. Nada. Incrível, né? Ele põe a caridade no topo da pirâmide. Cume. É impressionante ele falar assim, ó. Eu vejo às vezes em muitos às vezes programas religiosos, às vezes seja no rádio, na televisão, seja nas praças, né? A gente vê em vários países, não só no Brasil, pessoas que se autodenominam profetas ou missionários, etc. Aí ele fala assim, ele explica mistérios para nós, né? Mas ele fala assim: se eu tiver tudo isso, que é bonito, que é bom, é lindo, é maravilhoso, mas se eu tiver tudo isso e não tiver amor, né? Mesmo que eu tiver compreensão de todas as coisas, mesmo que eu tenha toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se eu não tenho amor, se eu não tenho caridade, eu não sou nada. Você perde essa oportunidade dessa reencarnação. Olha só que interessante. Ele chegou a falar, ele falou a primeira coisa do conhecimento, né? Que a língua dos homens e a língua dos anjos é conhecimento. Sim, conhecimento. Né? Depois ele falou de fé, da profecia. Sim. Profecia. É o dom da profecia. Exatamente.
Conhecer todos os mistérios. Conhecer todos os mistérios, é conhecimento também ainda, né? E se ele tiver toda a fé possível, ao ponto de transportar montanhas, mesmo a fé, sem amor, ele não é nada. Não é nada. Ele não é nada. E aí, Marcos, a gente vê que o que o Emmanuel falou, que o amor é fundamento da vida, né? Ou seja, sem o fundamento o teto cai. Então ele está pondo a fé, ele está pondo o conhecimento, a profecia, ele está pondo em cima da construção. Mas ele está pondo o amor como base. Exatamente. Ele está pondo o amor como base. Então ele está falando, sem amor, tudo cai. Tudo cai. Então ele não é nada. Não vai ter casa, não vai ter monumento, não vai ter catedral. Cai tudo, né? Aí ele fala assim, ó: e ainda que eu tivesse distribuído todos os meus bens, essa daqui é difícil de entender, porque a gente pensa que isso é caridade. Exatamente. Mas olha o que ele fala: e ainda que eu tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, ou seja, ainda que eu tivesse feito caridade, como a gente pensava antes. A caridade. Né? E ainda que eu tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e entregado o meu corpo para que fosse queimado, se eu não tenho caridade, tudo isso de nada me serve. Ou seja, a gente fala que doar as coisas para os pobres é caridade, mas ele fala assim: se eu doar as coisas para os pobres sem caridade, você vê que nada me serve. A caridade não é o ato, é o sentimento, né? Não, é uma coisa forte dentro da pessoa. Exatamente. Ele está separando aqui, Marcos, beneficência de benevolência. Exatamente. Beneficência de benevolência, isso mesmo. Né? Porque às vezes eu posso dar minha camisa, posso dar minha blusa, posso dar Você vai ajudar bicicleta. Estou fazendo beneficência. Sim. Mas a pergunta é: estou fazendo junto benevolência? Você está de coração, né? Com amor, com caridade, sem orgulho, né? Sem querer aparecer, né? Que a mão direita não saiba que é esquerda, né? Exato. Você vê que é tudo tem uma correlação. Aí a gente vê o que é a caridade de fato, né? E aí o Marcelo vai vibrar agora, se ele estiver escutando lá da cama dele. Ele vai vibrar. Marcelo, segura na cadeira. E tem uma pergunta no livro. Tô falando de cabeça aí, sem Marcelo, sem ler, olha só, de tanto te escutar. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos que fala assim: como era a caridade, como se explica a caridade segundo a qual a entendia Jesus? Né? Agora sim. Aí a resposta é o BIP. Lembra? Benevolência, indulgência e perdão. Ele entendia como essas três coisas. Né? Não falou beneficência, ele falou benevolência. Benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias. E o perdão. Então olha só, acho que eu até troquei um pouco a ordem, mas não importa. Benevolência, ou seja, é eu fazer as coisas para as pessoas com aquele sentimento junto, de bondade, de caridade, de amor. Né? Imagina eu dar uma banana com aquele desejo de que a pessoa se recupere, que ela melhore, que ela esteja numa situação melhor, né? Ela vai com algo a mais dentro da banana. Exatamente, eu estou dando de mim para ela, de fato. Então, por isso que o óbolo da viúva foi mais valioso do que as outras. Sim, bem lembrado. Porque você vê, olha, são muitas coisas relacionadas. Exato. O óbolo da viúva, ela deu o que ela até iria lhe fazer falta. Exato. Mas ela deu de coração. Então ela foi lá e colocou dela. Ela tirou dela. Ela colocou dela ali, né? Enquanto que os outros estavam colocando do supérfluo deles. Então aí o Paulo fala isso aqui, agora a gente consegue entender, ó. E ainda que eu tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. Ou seja, se não tivesse o amor junto com o que eu estou fazendo, né? Mas aí a pessoa pode falar assim: puxa, mas eu não tenho esse amor ainda. Mas é aonde que você tem que chegar. Sim. Né? Jesus, ele é o farol, né? Ele é o caminho.
Ele está brilhando lá na frente e é nessa direção que nós temos que ir. Eu não tenho o amor que ele tem? Não. Mas é nessa direção que eu vou. Não vou na outra direção. Não vou do lado errado, né? É verdade. Siga essa luz. Nós vamos na direção de Jesus. Então nós vamos na direção de fazer disciplinadamente a beneficência, tentando colocar benevolência junto. Vamos fazer disciplinadamente isso, com o remo da disciplina, até que um dia nós vamos chegar no porto seguro da espontaneidade, como diz André Luiz. Verdade. E a benevolência, ela por si só também, ou seja, não precisa ter a beneficência material, algo assim, mas se você tiver a benevolência dentro, você já está dando muito. Exatamente. Uma palavra, um olhar, um sorriso, um apoio, uma conversa, uma vibração. Quanto custa um abraço? Nossa, aí materialmente não custa nada, mas para o espírito isso pode ser Quanto custa uma balinha chita? Juquinha. Uma balinha juquinha. Bala de leite kids. Quanto custa? Né? Aí você chega com aquela balinha assim, ó, toma uma balinha, dá um abraço na pessoa. Nossa, que caridade é. Nossa, se for aquela, o Marcelo também vai gostar dessa. Se for aquela balinha de soldadinho. Então. A de soldadinho lá do interior, aquelas são boas. Então. E aí você tem que dar aquela balinha com aquele amor, com aquele gesto, com aquele desejo de passar o bem para aquela pessoa, né? Ó, cuidado, né? Se for dar balinha pra gente diabética, né? Tem que falar que tem açúcar. Ou senão dá bala dietética, né? Mas é isso. Eu tô rindo aqui disso, né, Marcos? Porque uma vez eu fui no asilo, ia levar a balinha e meu amigo falou assim: você tá levando a balinha dietética? Eu falei, não. Ele falou assim: então volta e compra a balinha dietética. Você não sabe. Você não sabe. É mesmo. Achei engraçado. Mas é isso, né? É o gesto, é aquele carinho. Às vezes não precisa falar nada. É só escutar. Só escutar. É isso mesmo. É só escutar. Ou quando num luto de um amigo, né, você não tem palavras para dizer naquela hora. Dê um abraço. Ele vai junto. E fique junto. Ele vai sentir aquilo, vai te ouvir. Ele vai te ouvir num abraço. Né? E é isso. Às vezes ele não tem palavras para expressar a tristeza provavelmente que ele esteja passando. Né? Você não tem o que dizer. Né? O abrace. Que isso também é um sinal de benevolência, de caridade, de amor ao próximo, né? Sim. De amor ao próximo. E aí ele fala assim, ó, a caridade é paciente. Olha, ele está falando das qualidades do amor, né? Ela é paciente. Porque quando você não é paciente, Marcos, você não está amando de fato, né? Porque você quer que aquela pessoa reaja da forma que você espera, ou que aquela situação acolha o seu orgulho, o seu egoísmo. Porque você tem que esperar, porque você tem que suportar, né? Mas eu tenho que suportar isso. Né? Agora a paciência é assim, ó, esse meu irmão está caminhando para Deus junto comigo, e ele está vivendo a escola da vida junto comigo, e ele está patinando ali agora, igual eu patino sempre também. Isso é paciência, né? Paciência. Ver o irmão patinando, pensando assim, puxa, estamos patinando junto, ele está patinando ali agora, eu patino ali daqui a pouco. Tem uma passagem, né, Fábio, que fala assim, acho que no Evangelho, que não sei quantos passos, não sei quantos mil passos, Jesus fala, caminharei com se pedir para dar 2.000 passos. Pedir para dar 1.000, caminhe 2.000. 2.000. Se pedir a capa, dê a túnica. É isso. É a paciência também. Ou se pedir a túnica, dê a capa. É isso. Né? É isso mesmo. Tem essa passagem. Tem a ver também. Uma boa interpretação. Sim. Então a caridade, ela é paciente. Ela é doce, né? Indulgência, né? Uma das características que Jesus falou,
como o Marcelo explica, indulgência, ou seja, de dulce, de doce, seja doce por dentro, de dentro, né? Ser doce por dentro, indulgência, e ela é benfeitora. A caridade não é inveja, como é que fala mesmo? Invejosa. É, exatamente. A caridade não é invejosa. Ou seja, o amor não é invejoso. É como se eu aceitasse o outro do jeitinho que ele é, né? E eu, na minha situação, não importa onde eu estou, o que importa é eu vê-lo do jeito que ele está, em condições melhor que nós. Exato. E falar assim, puxa, eu amo ele do jeito que ele é, não importa onde eu estou. Eu não preciso querer estar igual a ele para amá-lo, e nem nada. Exatamente. Ele pode estar acima, pode estar abaixo, seja como for, é meu irmão e está na trajetória também. Então a caridade não é invejosa, não é imprudente e nem irreflexiva. Ou seja, ele está falando que a caridade é prudente e que ela reflete, que ela reflexiona, né? Olha que interessante ele falar isso, que o amor reflete sobre as coisas. O amor é prudente. Ele não se enche de orgulho e não deprecia, não é depreciativo. Não busca o seu próprio interesse. Ele está preocupado com o outro. Isso mesmo. E não se enfada. Não se irrita. E não se irrita por nada. Oh, meu Deus do céu, olha como está difícil de amar. Agora está ficando difícil demais, Paulo de Tarso. O amor não se irrita com nada. Então, quando a gente se irritar com alguma coisa, Marcos, é falta de amor. De amor. Quando a gente se irrita, é falta de amor. Quando se irrita no trânsito, é falta de amor. Você vê que nós somos incompletos nesse sentimento, né? Muito. Nós temos altos e baixos de sentimento, né? Esquecemos a essência em algumas vezes, nos irritamos, nos chateamos, né? Diariamente. Temos altos e baixos diariamente, né? Nós estamos a caminho, né? A caminho da luz. A caminho da luz, isso mesmo. Eu me irrito tanto com meu filhinho, às vezes, tadinho. É falta de amor, mas tudo bem. É falta de amor temporário. Ele dura alguns segundos, o suficiente para você, né, ter a consciência que, já corrige o caminho. Exatamente. E você falou tudo. Ainda bem que nós temos esse privilégio. Você falou tudo, Marcos, porque você imediatamente toma a rédea, né, e fala assim, vem cá dar um abraço. Isso. Dá um abraço no papai. Não, eu digo, isso é um privilégio de pessoas que fazem isso, que pensam isso. Porque tem alguns que não fazem e seguem, vai até o fim, né, com aquilo, né? Famílias que se separam, irmãos que não se falam, pai, mãe, enfim, que as pessoas não ligam um pro outro porque, não, ele me falou aquilo daquela vez, não quero mais, e assim vai, as pessoas vão se afastando, né? Mas quem tem consciência que exagerou naquele momento e já mata o mal naquele momento, pronto, já foi. É o caminho. Nós não somos perfeitos, mas o quanto mais rápido nós consertarmos essas imperfeiçõezinhas, essas coisas, isso indica que nós estamos no caminho certo, né? É isso aí, Marcos. Não deixar a coisa crescer. Então o amor, a caridade não pensam mal. Não pensa bem. Não pensam mal. Não goza com a injustiça. Ou seja, ele não se alegra com a injustiça, senão com a verdade. Ele fica feliz com a verdade. Ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Aí tem gente que fala, né, que o amar é sofrer. Quem pensa que não é, pergunta pra uma mãe, né? Sim. Tudo sofre. Tudo sofre. Filhinho doente, de madrugada, né? Depois sai na adolescência.
para as festinhas e Você esperando a colocado noite. de lado, né, digamos assim. Essa é uma idade onde os pais são realmente, né, os amigos, a tribo é mais importante, e os pais são colocados assim, não são mais vistos como aqueles de outrora, né? Mas voltarão a ser. Voltarão a ser vistos, né? Sim. Como essa vida ela é muito linda nesse sentido. Aprendendo, né? Tudo espera, tudo sofre. Os pais são assim. Os pais é assim, tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E esse espera não é no sentido de aguardar, né? É espera de esperança. Esperança. Ou seja, é aquela esperança ativa que eu vou trabalhando e saber que um dia tudo isso que você está fazendo vai ter efeito. Sim. Essa é a esperança do amor, né? Se fosse assim, porque senão, imagina, Deus não teria esperança em nós. Ele não esperaria, né? Mas Ele espera, porque Ele sabe que a sementinha está sendo cuidada e que ela vai brotar e vai dar frutos. Então, agora permanecem essas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas uma frase antes aqui, não sei se está aí no seu livro, que ele é em espanhol, né? Esse aqui é. Não sei se está aí, mas ele fala assim, aqui nessa versão que eu tô, do Herculano Pires, né? Diz assim, a caridade jamais há de acabar. Aqui não fala, não. Você quer ler? Pode falar. Vê aqui nesse último capítulo. Aqui você já está. Então ele fala assim: a caridade jamais há de acabar, ou deixe de ter lugar as profecias, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Ou seja, tudo isso acaba. Tudo isso acaba. Mas a caridade não acaba. Porque ela é fundamento de tudo. Ela está fora desse planeta. Está no planeta, mas não depende dele para ela existir. Excelente. E naquele livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala assim, que a caridade é e o amor, né, é o hausto do Criador. Hausto do Criador. Como se fosse o bafo dele, a respiração dele, o hálito dele. O que motivou ele a criar? O amor. É como se ele exalasse o amor. Ou seja, Deus está ali e o amor é. Isso. Junto. Deus é e o amor é. Porque o amor é uma emanação de Deus. É uma consequência. Lindo. E é o amor que cria, né? Lindo, muito bom. É o amor que cria. Muito bom. Então é verdade isso que está falando aqui. Porque tudo acaba, tudo tem começo, meio e fim. O amor não. O amor é. Ele é antes de tudo isso. Né? Tudo isso é como se fosse assim. O amor é a luz branca. E essas coisas outras aqui são as luzes coloridas. A soma de todas elas dá a branca, né? É isso mesmo. É como se fosse o amor. É tudo isso de bom junto. Interessante. Muito bom. Então ele fala assim: agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Interessante, né? Ou seja, ele coloca Paulo que nesse momento, com certeza, nos passando essa poesia das altas esferas, das esferas do Cristo, inspiradas nas esferas do Cristo, ele está nos dizendo que o amor é o fundamento da vida, né? Com essas palavras, ele é a essência de tudo. Olha aqui, Fábio, até depois se você... Eu até leio essa em português, eu não sei como é que está a versão aí, mas se você continuar lendo aqui, vamos... Continuar lendo essa parte, que ele fala assim... pode ir lá. Ele fala assim: Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz assim: se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade, é o amor. Assim, coloca sem equívoco
o amor ou a caridade acima da própria fé. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque não depende de toda a crença particular, é independente da fé. Porque às vezes uma crença dá uma fé diferente. Alcance de todos. De todos. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, todas as cores do arco-íris formando a branca, que é o amor, né? Na bondade e na benevolência para com o próximo. Lindo demais, né? Então, o Kardec faz um... Eu fico imaginando o que motivou Paulo a escrever essa carta aos Coríntios, essa parte, né? O que ele tinha de sentimento, o que ele tinha dentro do coração quando ele escreveu essa carta aos Coríntios, né? E até eu fico imaginando, será que Estevão estava falando para ele, estava com ele nesse momento, né? Como se diz, o inspirando também, né? Porque tudo bem, Paulo realmente é um espírito especial, uma pessoa especial nesse sentido, né? Estevão acho que era de Corinto, né? Sim. Estevão era, sim, né? Sim, Paulo sim. Não. Paulo, na verdade ele era um judeu, mas ele morou em Corinto. Em Corinto, né? Tanto que o livro Paulo e Estevão começa falando de nesse momento. E a carta era para eles, né? Era para eles, eram os coríntios, né? E eu me lembro de uma passagem no livro, eu li o livro, preciso ler de novo, né? Tem gente que leu várias vezes, eu li uma vez só, mas para mim foi muito bom e preciso ler novamente. Mas uma das viagens que Paulo faz a Corinto, ele no porto, parece que ele para no porto, não sei se ele não adentra a cidade, porque Corinto estava bem decaída nas questões morais, né? Muitas prostitutas, enfim. Política, poder. Enfim, estava todo... E ele não adentrou, parece que ele fica no porto, e do porto depois ele vai embora. Talvez seja por isso também que ele escreve essa carta, essa tão profunda, tão inspirada, né? Tão inspirada pelo alto, né? Uma coisa destinada ao povo de Corinto, né? Aos moradores de Coríntios, né? Diferente da carta que ele destina aos Efésios, né? Aos moradores de Éfeso, que era bem diferente dos moradores de Corinto. Ou seja, cada aglomeração tinha sua particularidade, né? Ele falava a mensagem para o coração daqueles. Daqueles. O que eles precisavam ouvir. Sim, muito bem pensado. E uma última coisa que está me vindo à cabeça aqui, como Chico Xavier disse que tudo era amor, Marcos, eu queria perguntar para os ouvintes, né, para eles pensarem, refletirem conosco, qual que é o contrário de amor? Qual que é o contrário de amor, né? Eu até imagino que, como há algum tempinho atrás, muitos vão dizer assim, que é o ódio. Não, acho que não. Não é. Eu acho que não sei. Vamos analisar. O que é vamos tentar definir, com a nossa pobreza de espírito, né, com a nossa limitação, o amor. O amor é um se importar com o outro, né? É o outro estar aí para você. Ou seja, você estar aí para o outro. É o outro ter valor, né? É o outro existir para você e contar. Ele conta na minha vida. Até mais que nós próximos, nós mesmos, né? Exatamente. Então, o outro tem um valor para você e isso saca de você, isso tira de você a ação, né? Que é a caridade. Isso tira a atitude de você, né? Então, isso é amor. Você está aí para o outro, você se importa para o outro existe e conta. Agora, o que é o ódio? O ódio, o outro existe para você também. E conta. Também. Mas só que conta negativamente. Um sentimento diferente. Né? O outro tem valor para você, mas tem valor negativo.
né? Então, o ódio é um amor doente, Exato. ensandecido, né? É assim que o Chico Xavier descreve. Agora, o contrário do amor é a indiferença. É isso. Ou seja, quando o outro não existe para você. Você o ignora completamente, você não vê o outro, você só pensa em você. E a indiferença é filha do egoísmo. Sim. E quando a gente vê um administrador público desviar a merenda escolar, nós estamos vendo uma atitude que é fruto da indiferença. Ou seja, a ausência do amor. E aí é tudo ao contrário do que está falando aqui nessa carta de Paulo aos Coríntios, nesse pedaço. Tem hora que ele se chama de nada, né? E por aí adiante. E é o egoísmo. É o egoísmo. Por trás de tudo isso também. O cara querer tanto para si que ele acaba não enxergando o outro. Não vê o outro. Ele, inclusive, ao invés de colocar Deus no centro da roda e olhar para o lado e ver todo mundo em volta de Deus como irmão, ele se coloca no centro, no centro da roda, e vê todos os outros como ao redor dele, dele próprio, né? Ele destrona Deus, essa pessoa que é egoísta. E lógico que muitas vezes eu tenho atitudes egoístas também. Todos nós temos, né? Mas abrir os olhos para o egoísmo já é um grande passo. A instrução com relação a isso já é um grande passo. E a vontade de mudar, né? Porque a vontade é a mão da fé, né? Você tem fé, mas aí é com a vontade que você vai fazer as coisas, né? Então você vai lá e muda e transforma e fala assim: puxa, eu sou egoísta nesse ponto, mas eu vou lutar contra o meu egoísmo aqui, porque eu quero ser amor. Eu não quero ser indiferente mais. Eu quero me importar com o outro. Então às vezes a gente vai fazer uma prece, a gente faz assim: eu, pra mim, comigo, né? Vamos agora olhar no rostinho de quem está do nosso lado e falar assim: e ele também. Até na nossa prece, né? É um exercício que a gente faz, de se importar com o outro. Sabe que eu me lembro um caso do Chico. Eu não vou saber talvez você me ajude aí, Fábio, se você souber dela, da sopa. Que ele come uma sopa, uma pessoa oferece uma sopa para ele, e ele vê que na sopa tem, não sei se é uma barata, um inseto, né? E ele viu, mas foi comendo, porque a pessoa: olha, Chico, olha a sopa que eu fiz para o senhor, tal. Ele não quis falar e comeu a sopa toda, para não desfazer, para não como se diz, para não chatear, ofender a outra pessoa. E a outra pessoa perguntou: e aí, estava boa? Estava ótima, coisa assim. Eu até vou pesquisar aqui depois dessa história do Chico, mas numa coisa tão singela, ele viu tanto amor, a pessoa estava dando com tanto amor para ele aquilo, ele mesmo sabendo que tinha aquilo, com certeza a pessoa ia ficar muito envergonhada. Ele não quis que a pessoa passasse essa vergonha, e ele comeu. Impressionante. É muito amor, não é mesmo, Fábio? Vamos encerrar então esse primeiro bloco. Bom, acho que é essa música, né? Ouvir Monte Castelo, do Legião Urbana, que é parte da carta de Paulo aos Coríntios, e tem uns trechos de Camões, se eu não me engano, nessa letra. Ela não é apenas a carta aos Coríntios, mas muitos conhecem a carta de Paulo aos Coríntios. Conhecem não, até nem sabem que é, mas essa letra, essa música foi feita com base nesta carta, né? Grande Renato Russo que a fez. Então vamos ouvir Monte Castelo.